Você acredita em Jesus Cristo? Não. Não? Não. Você acredita em Jesus Cristo? Não. Eu não acredito que o homem foi torturado e 3 dias depois ele levanta intacto. O fato dela negar Deus não quer dizer que ela nega toda a sua conduta. Não é necessariamente uma negação de tudo que você faz. É só a negação de não ver uma evidência de uma divindade. Olá pessoal, Pod Live no ar. E aí guerreiros, tudo bem com vocês? Oi Van. Oi John. Oi Vinícius. A paz. Tudo bem com você? A paz do Senhor Jesus, tudo bem, graças a Deus. Feliz de poder estar aqui mais uma vez, né? A gente sabe o quão foi, né, uma luta para poder estar aqui, mas que bom que deu certo. Como já falei, né? Tudo no tempo do Senhor, tudo no tempo do céu. E eu creio que esse assunto que vamos falar aqui, que é de extrema importância, vai servir aí, vai ser libertador, né, para muita gente que quem ouvir, quem assistir esse podcast aí, vai ser impactado pelo poder de Deus, né? Aqui nos bastidores a gente estava conversando bastante o quanto foi mais demorado para a gente conseguir montar esse projeto, porque esse projeto é de Deus, para falar sobre a vida de Jesus aqui na Terra, falar sobre Jesus na Bíblia, e ainda mais do que isso, nós falamos tanto sobre Jesus aqui no canal, e nada mais do que a gente trazer agora uma série de vídeos explicando quem é esse Jesus que a gente tanto fala, que nós seguimos, e que é a nossa razão de vida. Então hoje você vai entender, você vai aprender numa série de alguns vídeos que nós lançaremos ao longo dos dias, sobre quem é Jesus, o que ele fez aqui, o porquê que a gente o adora e por que ele é tão importante para a nossa história de vida, o porquê ele está em todos os detalhes. E o nosso convidado de hoje é o nosso querido Vinícius Chamoni, que se você não assistiu o episódio de Páscoa que nós fizemos lá no ano passado, aqui vai ter um card nesse vídeo para você acompanhar, já clicar e poder assistir esse episódio, que foi uma aula, uma pregação vinda direto do trono do Senhor para as nossas vidas, nos explicando muito mais e com detalhes o que é a Páscoa, que a gente celebra em um mês tão específico do ano. Então, Vinícius, a partir de agora, a palavra é toda sua. A gente quer te agradecer mais uma vez pela presença e por disponibilizar um pouco da sua agenda para poder estar aqui junto com a gente. Vai ser um bate-papo super descontraído, tranquilo também. Vai ser perguntas e respostas nos momentos oportunos. Então você aí já começa a comentar o que vocês querem saber, ou o que vocês acham desse episódio. Compartilhe com outras pessoas. Não esqueçam de nos seguir também, tá bom? Vinícius, é tudo com você. Deus me deu esse seminário com o título Quem é Jesus? É um tema que, a princípio, pode parecer simples, mas quando a gente começa a folhear as páginas da Bíblia, né, a gente começa a aprofundar, a gente vai ver o quão pouco nós conhecemos acerca desse Cristo. Porque muitas vezes nós só ouvimos, sabemos daquilo que ouvimos as pessoas falarem, né, ou no meio das pregações, mas poucas pessoas, né, a gente tem a disposição de pegar as páginas da Bíblia e entrar tão profundo e conhecer quem de fato é Jesus. Então, a princípio, parece ser um tema simples, né, uma palavra simples, que se nós chegarmos, né, perguntarmos para qualquer pessoa na rua, ou se eu fizer aqui essa mesma pergunta para vocês, quem é Jesus para vocês? Eu tenho certeza que aquele que professa a mesma fé, que está na caminhada, ele vai ter uma resposta pronta, né? A quem sabe alguns vai dizer, Jesus é o meu salvador, Jesus morreu por mim, Jesus é o ar que eu respiro, Jesus é tudo, é minha vida, né? É quem eu adoro, enfim. Mas qual que é o problema, né? Que as pessoas muitas vezes falam quem é Jesus, mas sem conhecer de fato quem é esse Jesus. Saber diferenciar em algumas passagens bíblicas, por exemplo, que a gente vai analisar aqui, quando é Jesus que está falando, quando é o Cristo que está falando, existe uma diferença quanto a isso. Então Deus me deu um seminário quanto a isso, e desse seminário transformou em uma mensagem. E onde eu prego essa mensagem, é uma mensagem evangelística, é uma mensagem libertadora, e eu costumo dizer que as pessoas têm que ter a mente aberta. Por quê? Porque a gente vai aprender a desconstruir algumas coisas que a gente já construiu uma vida inteira. Só que a gente construiu de maneira errada. Só de ouvir falar, entende? Quando você vai olhar os olhos da Bíblia, você vai ver que as coisas começam a se encaixar e fazerem mais sentido. Só que quando a gente é confrontado com aquilo que a gente é ensinado desde pequeno, né, o novo ele tende a trazer desconforto para nós. Então, por isso que eu falo que tem que ter a mente
aberta, né, para entender aquilo que a Bíblia vai falar sobre quem é Jesus de fato. Então, introduzindo aqui acerca disso, né, a primeira coisa que a gente começa a falar nesse estudo aqui é por que é importante saber quem é Jesus. Né? Alguém poderia falar assim, Vinícius, não basta eu saber que Jesus é meu Salvador, não é só importante eu saber que Cristo morreu por mim, me salvou, só isso basta? Beleza, para a sua salvação é o necessário, para você morar no céu. Mas, né, a Bíblia vai nos provar que nós devemos conhecer mais esse Jesus. Só saber que ele me salvou, para quem tem uma vida, né, caminha com Cristo, não basta. Para eu saber que ele me salvou, basta para quem está lá fora que não conhece Jesus. Ele precisa conhecer esse evangelho, certo? E a palavra de salvação, ser salvo, e depois que ele é salvo, ele precisa progredir, ele precisa crescer, ele precisa conhecer quem é esse Jesus, até mesmo para ele ter o quê? Para ele ter consistência naquilo que ele prega. Para ele saber ter base bíblica para defender. Porque eu vou chegar num ponto do estudo aqui com vocês que a gente vai tocar, né, em algumas, não vou falar mal, tá? Religiões que falam acerca de Jesus. O que eles pensam acerca de Jesus. E que muita gente, que eu falo crentes, pessoas que professam a mesma fé, pessoas que creem em Jesus, e acabam acreditando naquilo que outras pessoas falam, porque não sabem o que a Bíblia ensina sobre ele. Né, isso, a gente vai ver que existem textos aqui que são simples, refutar algo absurdo que a gente chegou a ouvir. Né? Tem coisa aqui que literalmente chega ao ponto do absurdo. Né? Você tem noção de... existem algumas seitas, por exemplo, que ensinam que Jesus ele era filho de Adão e irmão do diabo, Satanás. Isso é sério, isso é sério. Então, ou seja, são coisas que chegam ao ponto do absurdo, mas que se você não tem um domínio naquilo que a Escritura fala, você vai acreditar, vai levar aquilo como uma regra de fé e se torna até prática, né? Onde muitos aí começam na questão da idolatria. Ok? Então, a princípio, né, o que eu quero introduzir aqui? A princípio, a gente precisa saber que a palavra de Deus nos fala que precisamos entender a nossa fé. Crer também é pensar. Nós somos, eu não sei qual a denominação que o John é, eu e a Vanessa, nós somos do mesmo ministério, a gente é do ministério pentecostal. E a gente que é uma igreja pentecostal, né, tem muita questão do emocionalismo, tem aquela questão do mover dos dons, tem, a gente sabe que tem disso, a gente acredita nisso. Mas a questão do emocional que eu me refiro é que às vezes a pessoa é carregada por uma emoção, por um momento, e acaba aplicando algumas coisas, né, fazendo algumas coisas na caminhada cristã, que ela usa aquilo como regra de fé. Só que a Bíblia não fala daquilo, por exemplo. Então, crer também é pensar. Você parar, pensar, usar a razão, também é um meio da fé. Então, para a gente começar aqui, abre para mim Mateus 22:37, John. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o quê? Entendimento. Seu entendimento. Não é isso que você está falando? Então, ou seja, tá vendo? A fé também é o quê? É pensar. É ter razão. Então, você tem que entender aquilo que você prega, tem que entender aquilo que você crê. Não basta só você ir por emoção, sem acreditar, né? Inclusive, né, um texto que é bem polêmico. Polêmico assim, na verdade, quando você estuda ele, não tem nada de polêmico. Fugindo e voltando rápido para dentro do assunto, a questão da ceia. Aquele texto da ceia lá de 1 Coríntios 11, quando Paulo fala sobre a ceia, o cear de forma indigna, ali as pessoas interpretam de uma outra maneira. E ali exatamente são pessoas que estão ceando sem ter o entendimento do que é a ceia. De ter o conhecimento de como cear, o que aquilo significa para nós, entendeu? Então isso acontece, né, no nosso meio. Lucas 24:45, isso aqui eu vou ler. Então abriu-lhes o entendimento para compreender duras. É uma parte da passagem que Jesus aparece para os 12, né? Após a sua ressurreição, ele aparece para os dois discípulos no caminho de Emaús, e depois Jesus ele vai aparecer para os 12. Então, o que nós precisamos entender? Existem outras passagens. Aqui, por exemplo, 2 Coríntios 4:4. Abre para mim, John. 2 Coríntios 4:4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Deus deste século. Aí está falando, né, que ele cegou o entendimento, né, ele cauterizou o entendimento
do povo, para que o povo não haja o quê? Não entenda, não compreenda a fé. Então a gente conhece, né? Eu conheço, por exemplo, muitas pessoas que estão na igreja, têm uma vida ali, né, cristã, a princípio parece saudável, mas que quando você vai conversar, essa pessoa é totalmente cega, totalmente desentendida, né, daquilo que o evangelho fala, daquilo que o evangelho, do que a Bíblia prega. Então a gente, infelizmente, vivemos em um tempo, né, onde as pessoas têm tempo para tudo, mas não tem tempo de qualidade com Deus. Um tempo de leitura bíblica, um tempo de oração, né, que é o seu devocional com Deus, conhecer mesmo a sua fé. E, se você for analisar outras religiões, se você for estudar profundo, eles dominam aquilo que eles acreditam, né? Eles têm fundamento aquilo que eles acreditam. E hoje, se você chegar na igreja, eu sofro muito por isso, né? A questão que a mensagem que eu prego, por exemplo, é uma mensagem que eu passo horas trabalhando nela. Então, tipo assim, às vezes Deus me dá algo profundo, mas eu tenho que transmitir aquilo raso, porque a igreja não consegue compreender o que você está pregando. Mas aí você me fala, o problema é do pregador que prega profundo demais ou da igreja que não tem profundidade em Deus? Né? Então, ou seja, se as pessoas lessem pelo menos a Bíblia, isso eu não estou falando de quem está chegando à igreja agora, né? Quem está chegando à igreja agora a gente pode cobrar, mas eu falo de gente que está há muitos anos dentro da igreja, que você vai conversar ali, ter um papo e as pessoas não sabem. Tem até um caso engraçado, Vanessa, que aconteceu um tempo atrás, sobre a Áfia. Que eu tava pregando na igreja, aí ela foi lá ver eu pregar, aí o pastor achou o nome dela diferente, né? Aí eu pensei, nossa, Áfia e tal. Eu peguei, brinquei com ele, pessoal, pastor, o nome dela tá na Bíblia. Aí ele, tá na Bíblia? Aí eu falei, tá, ué, né? Que isso, pastor? Ele tá vigia? Aí a cara lá que você vai achar lá. Paulo Salgado. Dela estranho e assim, não sabem, né? A maioria das pessoas não sabem essa informação de que é um nome bíblico, né? É um nome bíblico. E tipo assim, quem assusta, o que eu quero, que tá dentro do contexto que eu tô falando, porque quem assusta não é gente que tá fora, quem tá fora tudo bem, que não conhece, mas é gente do altar, é gente que prega, é gente que carrega o status que conhece, entendeu? Então daí você tira, né, a preocupação que nós devemos trazer quanto a isso, tá? Então no texto aqui que eu li do 1 Coríntios 14:15, ele fala bem assim, ó, que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então tá vendo a importância da gente saber, né, conhecer acerca da nossa fé? Tem outros textos aqui, mas para agilizar, para a gente ganhar tempo, né? Não que eu tô falando de forma rápida, mas só para a gente ganhar tempo e não ficar preso muito nisso aqui, isso aqui é só uma introdução. Então, a nossa fé tem que ser por conhecimento e não por sentimento. Isso aqui é muito sério, tá? A nossa fé, ela tem que ser por conhecimento e não por sentimento, porque às vezes, né, eu posso estar andando só por sentimento e às vezes eu vou estar sendo lesado em algumas coisas, né? Eu vou estar ali andando por ignorância e às vezes acreditando que algo vai acontecer, não vai acontecer. Por quê? Não, porque a Bíblia não te dá respaldo para isso. Pra você acreditar nisso aí que você tá acreditando, né? Então, princípio, né, primeiro ponto a gente precisa entender, a nossa fé tem que ser por conhecimento e não por sentimento. Então você precisa conhecer a pessoa a qual você confia. Se nós falamos que confiamos em Deus, tem como eu falar que eu confio em alguém se eu não conheço ela? Não. Não tem como, né? Não tem como. Então, ou seja, eu só posso falar que eu confio em alguém se eu conhecer essa pessoa. Então, muita gente aí tá falando pela boca pra fora, eu confio em Deus, confio. Mas você não conhece ele direito, como é que você vai confiar em quem você não conhece direito? Tá vendo como é que é muito mais profundo do que a gente pensa? Então, o mais interessante, né, pra gente já começar a abordar de forma profunda o assunto, Jesus se interessa que você entenda sobre ele, tá? Jesus é o principal, o mais interessado em querer que nós conheçamos ele, sabemos quem ele é. Até mesmo à medida que nós sabemos quem Jesus é de verdade, né, a gente vai ver que muita coisa vai mudar a nossa maneira de viver. E uma coisa que eu prego, eu falo, o dia que você saber quem Jesus é de verdade, você não troca ele por nada. Você pode passar a luta que for. Eu já passei por processos terríveis. E graças a Deus, né, eu estou aqui firme na presença do Senhor, Deus tem me sustentado, justificado dia após dia, e a gente vai rompendo em fé.
Porque hoje eu posso falar para você que eu conheço esse Jesus que me salvou, que me libertou, que me tirou do lamaçal do pecado, que eu vim do mundo, né? Eu me converti, não nasci no berço evangélico, eu vim do mundo. E como outros, né? Vários outros que o que Deus já fez na minha vida, fez na vida de outras pessoas. Então, para a gente iniciar aqui, vamos começar com algo bem interessante, né? Primeiro ponto, quem é Jesus? Vamos entender. Eu disse que nós vamos falar aqui em 3 partes, não é isso? Nós vamos falar do Jesus na eternidade passada. Eu vou provar que a pré-existência dele, tá? Jesus não é um ser criado, ele é um ser que já existia. E tudo que foi feito nele, para ele, né? E a gente vai entender que sem ele nada foi feito se fez. Uau, isso aqui já é fantástico. Depois nós vamos falar sobre a encarnação da palavra, né? Porque Jesus no Antigo Testamento ele era conhecido como o Verbo, a palavra, tá? Aí o nome Jesus, né, é o nome dado à humanidade do Cristo, tá? Que ele vem encarnado aqui na Terra. Nasceu pela irmã Maria e teve o pai adotivo de José, que era o carpinteiro. Né? Teve aí um período de 33 anos aqui na Terra, morreu, ressuscitou, e vamos falar sobre como ele está hoje. A revelação que João tem no Apocalipse de como Jesus está hoje. Porque tem gente que não sabe, e tem gente que pensa que Jesus hoje está como ele estava na cruz. Com o rosto fechado, a coroa de espinho na cabeça. É porque pregam isso para nós, né? Tem igreja que você chega aí, que eu não vou citar nome, mas tem igreja que você chega aí e você vê um Jesus crucificado, todo machucado, ferido, sangrando, né? Sangrado, não existe essa palavra. Sangrando. E, tipo assim, bem machucado. Só que Jesus não tá assim. Ele não tá desse jeito. E a Bíblia fala como ele está, né? E é isso que é fantástico e poderoso. A gente vai ver isso aqui na terceira e último episódio, né? Então, o primeiro ponto, né? A princípio aqui, que nós temos que entender. Vamos lá. Jesus, quem é Jesus? Primeiro, Jesus é o princípio, Jesus é o fim. Escute isso aqui. Jesus, ele é o princípio e Jesus, ele também é o fim. Ele é o final. Quer ver isso aqui? João, abre para mim Apocalipse capítulo 1, verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse texto é poderoso. Eu sou o Alfa e o Ômega. Aquele que era, aquele que é, aquele que é, aquele que era. Lê de novo aí. O que e o é, que há de vir, não é isso? E o que há de vir. Passado, presente e futuro. Era, é, presente, futuro, o que há de vir. Deus, né, Jesus está em todo, apesar que ele, né, Deus é atemporal, Deus não está no tempo, mas nós vamos analisar aí, quando ele fala bem assim, ó, eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. O que Jesus está querendo dizer com isso? Primeiro, a palavra, né, alfa, a palavra alfa, ela é a primeira letra do alfabeto grego. E a palavra ômega é a última letra do alfabeto grego, porque o Novo Testamento ele foi escrito no grego, né? Aí depois ele foi traduzido, né, a parte no hebraico, enfim. Mas o Novo Testamento ele foi escrito no grego. E o que me chama a atenção que, no caso, Jesus está usando esse tipo de linguagem para mostrar que ele é a primeira letra do alfabeto e ele é a última letra do alfabeto. O que Jesus está mostrando? Eu sou o primeiro e eu também sou o final. Eu sou o início, eu sou o final. Sabe o que Jesus está dizendo? Tudo começa comigo, mas tudo também termina em mim. Então, ou seja, tudo aquilo que iniciou com ele vai terminar com ele. Por isso que ele fala, né, que todos aqueles que o Pai entregou nas suas mãos, ele não perdeu nenhum. Então por quê? Porque Jesus, ele não cuida só do início, como Jesus também cuida do final. E no meio do trajeto, eu vou provar para vocês que ele também é o meio. Ou seja, ele manda em tudo, ele governa em tudo, tudo é para ele. Então quando a gente fala que Jesus é o princípio, né? Pode falar, Vanessa. É interessante, Vinícius, quando você explicou sobre o alfa, o ômega, e como você falou lá no começo, muitas pessoas sempre falaram disso, do alfa e do ômega, sem saber do que realmente está falando, né? Dessa tradução dessas palavras. E quando você falou isso, eu achei super interessante, porque lá atrás, como você estava dizendo, às vezes a gente fala sem conhecer, né? Exatamente. Fala tipo assim, só de ouvir falar, mas não sabe o que aquilo significa,
né? Então, tipo assim, eu sou o tipo de pessoa que eu tenho dificuldade, qualquer coisa que eu vou fazer. Eu falo até mesmo trabalho secular. Às vezes as pessoas me dão só informação, ó, faz isso. Eu fico receoso, que eu quero saber, mas por que eu tenho que fazer isso aqui? Eu tenho que entender o porquê que eu tenho que fazer aquilo, o que tá por trás. Porque se alguém me argumentar alguma coisa, eu sei como fazer. Eu entendo o processo. Não, é por causa disso, disso e disso. Do que só receber uma informação por alto, entende? Igual como a Vanessa fez o comentário, às vezes, né, existem louvores que falam que ele é o alfa, ele é o ômega, né? As pessoas cantam ali, ele é o alfa, ele é o ômega. Tá, mas por que ele é o alfa e o ômega? Não sei. A Bíblia fala que ele é, então pronto. Mas se ele tá falando que ele é o alfa e o ômega, é porque ele quer trazer um ensinamento para nós. Daqui você tira quantas, né, palavras, que pode ser uma palavra profética, que pode mudar o destino de alguém, que às vezes você deixa de conhecer. Que Deus, você lê aquilo ali, Deus pode estar liberando algo sobre a sua vida, mas porque você não sabe o entendimento do que aquilo significa, você deixa de receber. Né? E é importante dizer, Vinícius, que é compreensível lá atrás as pessoas não entenderem sobre o que falavam. Pessoas mais leigas, não só no entendimento, mas na leitura, em tudo, né? Então, os nossos antepassados, os nossos irmãos que batalharam lá atrás, é compreensível que eles não entendessem a fundo, né? Agora, na nossa geração, aí já é um pouco, né, pelo amor de Deus. Eu falo assim, que hoje, né, hoje em dia, a informação, a gente tem qualquer informação que você quiser na palma das suas mãos hoje. Existe hoje aí o chat GPT que fala, GPT que fala isso? Que eu tava conversando com um instrutor, que trabalha na autoescola, eu tava conversando com esses dias, o negócio te dá tudo. O trem criou uma logomarca pra ele, da empresa dele. Eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu, eu tô muito atrasado com isso, né? Sou meio lento com esse negócio de internet. Aí, eu nem sabia que... E tem pregador hoje que tá vivendo disso, tá? Eu falo porque eu conheço uns aí que tá criando esboço em cima disso. Joga a mensagem lá, o trem dá a mensagem, vai lá e prega. Aí não tá sendo mais a dependência no espírito, né? Tá sendo a dependência na tecnologia, né? E é onde entra o perigo. Mas, enfim. Mas é válido, Vanessa, isso que você falou, que, de fato, antigamente as pessoas, o conhecimento, né? Até mesmo a questão da teologia, ela era mais limitada um pouco. Mas hoje em dia é inaceitável. A gente ter as ferramentas que a gente tem, né? O poder do conhecimento hoje está na palma das nossas mãos e a gente, tipo assim, simplesmente querer viver como antes, sendo que a gente tem algo poderoso nas nossas mãos, né? Então, dando continuidade aqui, Jesus, ele disse que ele é o princípio e ele é o fim, correto? Olha isso aqui vai mexer com vocês. Olha isso aqui. Jesus é o princípio. Quando você lê Gênesis capítulo 1, verso 1, lê para mim aí, John. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra, não é isso? Por muito tempo eu pensava que esse princípio era tempo. Vou falar de novo. Muito tempo eu pensava que esse princípio aí era tempo. Né? Deus criou o tempo ali naquele momento. No princípio, um tempo. Criou Deus os céus e a terra. Mas não, esse no princípio aí, Bereshit, né, no hebraico, que quer dizer em princípio. A palavra Bereshit significa em princípio. Essa palavra em, ela dá o sentido àquilo que está dentro, não aquilo que está fora. Em princípio. Paulo escreve em 2 Coríntios 5,17, fala assim, ó, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Porque aquele que está dentro de Cristo, aquele que nasceu de novo, é uma nova criatura, né? Então essa palavra em, ela dá o sentido daquilo que está dentro. Então, quando Gênesis, capítulo 1, verso 1 está dizendo, no princípio, esse princípio aí não é um tempo. Esse princípio é uma pessoa. Que já existe. Esse princípio não é um tempo. Esse princípio é uma pessoa, tá? Então, é como se fosse assim, ó. Em princípio, Bereshit, em princípio criou Elohim os céus e a terra. Princípio, Jesus. Em princípio, em Jesus. Então, ou seja, esse princípio não é um tempo. Esse princípio é uma pessoa. Quem é a pessoa? A pessoa do Cristo. Então, ou seja, em Jesus criou Deus os céus e a terra. Dentro de Jesus, tudo foi criado. Aí quer ver? João capítulo 1, verso 1, abre para mim. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus.
Ele estava com Deus no princípio. Olha aí. Repete de novo, Uau. Eu tô arrepiado. É muito top. No princípio é aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e é Deus. Ele estava com Deus no princípio. Primeiro ponto. Esse é um dos textos que a gente prova que Jesus é pré-existente. Ele já existia antes de tudo. Antes do princípio, olha isso aqui. Antes de tudo existir, ele já existia. Então, ou seja, ele já estava com Deus. Só que lá, na eternidade passada, que nós chamamos, ele não era chamado de Jesus. Jesus é o nome humano dele, que a gente vai ver isso aqui mais pra frente, né? Mas lá no passado ele era chamado de o Verbo, a palavra. Certo? A palavra. Então, quando o texto fala assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. O que é isso? Nele, em Jesus, Deus criou os céus e a terra. É como se tivesse assim, ó, em Jesus criou o Senhor os céus e a terra. Tudo foi criado em Jesus. E eu vou te provar que tudo foi criado nele. Agora, olha isso aqui, interessante. Ele era o verbo, ok. Tanto que Jesus, ele é o verbo de Deus, e Deus vai dizer bem assim, no verso 3 de Gênesis, haja luz. Sim ou não? Sim. Lê para mim o verso 13 de Gênesis capítulo 1. Haja luz e houve luz. Haja luz e houve luz. Olha para mim, entende isso aqui. Percebe que só houve a luz porque primeiro houve um haja? Uhum. Houve um comando. Vamos lá, ó, vamos lá. Exatamente, só houve luz porque primeiro houve um haja. Se não houvesse o haja, não teria luz. Porque a luz só veio depois que Deus disse, haja luz. A palavra haja é um verbo de ação. Então, ou seja, quando João, verso 1, diz que ele era o verbo, quando Deus fala haja luz, esse haja é o próprio Jesus, sendo lançado em um tempo de trevas, um tempo de escuridão, trazendo luz em meio ao caos. Uau! Aleluia! É poderoso demais. É poderoso demais. Então, ou seja, em meio ao caos, em meio às trevas, Deus trouxe luz por meio de quem? Do verbo, que é a palavra. Por isso que Jesus vai declarar João 8,12, eu sou a luz do mundo. Pode falar, João. Sabe o que eu acho mais interessante? É que em apenas 3 versículos que a gente leu aqui de Gênesis, a gente teve um panorama tão longo que nos levou a João, nos levou ao Apocalipse, e principalmente a gente consegue perceber o quanto só em 3 nós temos uma gama muito grande de informação, onde revela um pouco, que não chega nem perto da imensidão de mistérios que existe na Bíblia e na Palavra de Deus. É isso que mais intriga e é o que mais a gente consegue ter repertório para uma vida inteira de pregação, uma vida inteira de busca de luz da palavra, porque ela se renova a cada manhã. É sensacional. Isso é fantástico. Por isso que eu falo que eu sou apaixonado com a Bíblia, sabe? Porque os textos se encaixam. Eu falo que ela é como se fosse uma engrenagem. Quando a gente estuda sobre a bibliologia, eu já fico encantado daí, porque o que a bibliologia fala? A Bíblia são 66 livros, né? Que são classificados em livros poéticos, livros proféticos, livros históricos, evangelhos, epístolas e os livros que falam do Apocalipse, né? Que são livros escatológicos. Então, são aproximadamente 40 autores. 40 autores. Homens que viveram em tempos diferentes, em circunstâncias diferentes, poder aquisitivo diferente, tá? Tipo assim, viviam em cada um ofício diferente e escreveram de forma inspirada pelo Espírito Santo algo que é uma engrenagem. O que é engrenagem? A engrenagem, para ela funcionar, todas as peças têm que se encaixarem de forma harmônica. Né? Qualquer pecinha que estiver fora atrapalha toda a engrenagem. E tem mais de 2000 anos, ninguém nunca conseguiu derrubar um versículo que sequer que está aqui dentro. Porque todos os textos, eles se complementam. Todos os textos da Bíblia, eles não têm contradição, se completam. Exatamente, se completam. Se você for pegar aqui o melhor escritor do Brasil, o melhor escritor da França, dos Estados Unidos, e pedir para eles escreverem o mesmo livro, né, ao longo de uns anos, você vai ver que vai chegar a um determinado ponto que eles vão divergir em alguma coisa. Mas a Bíblia não. Porque a Bíblia não foi escrita por mãos humanas, ela foi inspirada pelo próprio Espírito. Uau! Aí, olha isso aqui. Interessante isso.
Então Jesus, ele é o próprio verbo. Certo? Ele é o próprio verbo. Olha para você ver quão poderoso é, que a gente vai ver a questão da tipologia bíblica, né? Jesus se manifestando no Antigo Testamento. Quando Adão cai no jardim, quando Adão come do fruto no jardim, a Bíblia diz que Deus desce no jardim e Deus fala bem assim, ó, Adão, aonde estás? Sim ou não? Deus Sim. fala isso. Adão, onde estás? Só que Deus, na sua onisciência, Deus não tá brincando de pique-esconde com Adão, querendo saber que Adão se escondeu atrás de um pé de árvore lá dentro do jardim. Não, Deus ele tá procurando, Adão, aonde você está dentro de você, que você se perdeu, que eu não consigo mais te sentir. Nossa. Porque o relacionamento foi quebrado por causa do pecado. Exatamente. Só que quando Deus fala assim, Adão, aonde estás? A palavra está é verbo. Só que observe que fazer também é verbo. Deus não desceu e falou assim, Adão, o que você fez? Ele disse, Adão, onde você está. Porque fazer fala daquilo que eu fiz, fala da causa que me derrubou. Mas estar fala da distância que eu tomei. Meu Deus. Nossa. Deus está mais preocupado da distância que eu tomei do que aquilo que me fez cair. Porque o homem que frisa naquilo que eu fiz e me julga por aquilo que eu fiz. Mas Deus está frisando na distância que eu tomei dele, que há muito tempo ele não consegue mais me sentir. E ele está com saudade. Por isso que mesmo o jardim era um ambiente de encontro. Adão caiu no jardim, mas o fato de Adão cair não impediu de Deus descer no ambiente do encontro. Deus continuou descendo lá para procurar ele. Mas aqui que está a chave do negócio. Por que Deus falou, Adão, onde você está? Porque a palavra é verbo. E esse verbo está saindo da boca do próprio Deus dizendo, Adão, aonde você está? Em tempo de queda de Adão, Deus já estava lançando Cristo. Deus já estava lançando Jesus no jardim para resgatar aquele que estava caído, perdido. É muito lindo, né? É lindo. Tá vendo? O verbo se manifestando. A prova é que ele era o verbo de Deus, o próprio verbo falado, né? Saído, que é lançado da boca de Deus. Então, agora, olha isso aqui. Isso aqui é a chave do negócio. Leia João 1,3. João 1,3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Olha aí, repete de novo, por favor. Enquanto isso, eu vou achar um texto aqui de Colossenses. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Uau! Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Não é isso? Aí o próximo fala o quê? Nada do que existe teria sido feito sem ele. Nada do que existe não teria sido feito sem ele. Por isso que no princípio, nem Jesus, Deus criou tudo. Por isso que João está sendo bem claro, que se não existisse esse princípio que é Jesus, nada do que foi feito havia sido feito. Porque tudo foi criado nele. E vale acrescentar, Vinícius, vale acrescentar para o público que está nos assistindo, que não entende, que o que a gente está lendo aqui é Velho Testamento contra Novo Testamento e os dois se encaixam. Então a gente está usando o Novo Testamento para fazer link com o Velho Testamento. E entre esses dois testamentos tem uma diferença de muitos anos, séculos de diferença, né? Muito tempo. Muito tempo. E tipo assim, para você é aquilo que a gente acabou de falar, a engrenagem funcionando, né? Exato. A engrenagem funcionando. Então, a Bíblia explica a Bíblia. Essa é a verdade. A Bíblia explica a Bíblia. Aí olha isso aqui agora. E nós estamos falando de algo, né, que no caso aí João falou, né? Agora eu vou falar, olha o que Paulo escreveu. Olha o que Paulo escreveu aos Colossenses. Capítulo 2, verso 15. Vamos ler o 14 e o verso 15. Olha o 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Olha o 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito de toda a criação. Agora, olha o 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra,
visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo que foi criado por ele e para ele. Uau! Glória a Deus. Aleluia. Ele é o primogênito, gente. Ele é o primogênito de toda a criação. O que é primogênito? Primeiro. Então, ou seja, nada do que foi criado sem ele, né? Então aqui a gente prova que Jesus, todas as coisas subsistem por ele, tá? A criação está nele, tudo está nele, tudo está em Jesus, ok? Só que eu provei que ele é o princípio, não é isso? Só que lá no Apocalipse 1:8, nós estamos lá ainda, tá? Não é nem só de lá. No Apocalipse 1:8, ele também declarou que ele era o final, sim ou não? Sim. Ele declarou que era o final. Vai, Apocalipse 22:21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amém. Uau. Amém. Uma palavrinha que a gente fala toda hora, né? Amém. Amém. Assim seja, assim seja. Aqui. A gente acabou de ver que o princípio era quem? Era Jesus. Não é isso? O princípio era Jesus. Só que o amém também é ele. O amém também vai ser ele. Quer ver? Abre aí Apocalipse 3:14. O anjo da igreja à Laodiceia escreve: essas são as palavras do amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Uau. Nunca vi assim. Nunca li dessa forma. Meu Deus. Pum, né, Vanessa? Dessa sensação, né? Pum, abriu entendimento agora. Quem tá falando ao anjo da igreja é o amém, o próprio Jesus. Ele tá se apresentando como amém. Aí, o Apocalipse é o final, gente. Aí, a gente sabe que, por mais que tá canonizado dessa forma, mas o Apocalipse a gente sabe que, né, é o livro da revelação, das revelações, do final das coisas, de como serão o fim de tudo. E Jesus, ele está apresentando a igreja de Laodiceia como amém. Ele lá no princípio, no Gênesis, né, Moisés introduziu ele como princípio, e João agora está apresentando Jesus como amém. Então, ou seja, e o último versículo da Bíblia, Gênesis 21, verso 22, a gente termina com o amém. Então, ou seja, olha a parábola que é Gênesis, primeiro livro, Apocalipse, último livro, do antigo até o novo, faz uma parábola até o final. Ele é o princípio, mas ele também é o final. Tudo inicia nele, mas tudo também vai terminar com ele. Porque ele jamais perdeu, tô todo arrepiado, ele jamais perdeu o controle da palma das suas mãos. A Bíblia é o livro do propósito de Cristo. Eu vou te provar isso aqui. Por isso que a Bíblia, toda pregação tem que terminar em Jesus. Toda pregação tem que falar de Jesus. Toda pregação tem que ter ele. Não tem como. Porque ele é o autor consumador da nossa fé. Oh, meu Deus. É poderoso demais. Aleluia. Glória, tá? A graça de Deus tá poderoso aqui. Então ele é o princípio, mas ele também é o amém. Ele é a última palavra do texto bíblico. Sabe o que eu aprendo com isso? Agora eu vou entender o que Paulo escreve em Romanos 11:36. Paulo fala assim, ó: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque Paulo está dizendo que porque dele, para ele, por ele e para ele são todas as coisas. Olha o que Paulo está dizendo. Porque dele quer dizer que veio dele, a origem. Por ele, ele foi o meio. Para ele, para si mesmo. Sabe o que isso quer dizer? Ele foi a oferta, ele deu a oferta, ele mesmo recebeu a própria oferta. Puxa vida, glória a Deus! Meu Deus! Pessoal, isso aqui, gente, revela pra gente a suficiência de Cristo. Cristo é suficiente. Jesus não precisa de nada do homem para fazer nada. Deus não precisa de opinião de ninguém para mudar minha história, para mudar a sua história, Vanessa, para mudar a sua história, John. Basta uma palavra dele, porque tudo está na palma da mão dele. Ele manda no meio, ele manda no início, ele manda no final. Tudo está sob o controle dele. Porque para salvar o homem, para redimir o homem, não precisou do homem fazer nada. Ele deu a oferta, ele foi a oferta, ele mesmo recebeu a mesma oferta para nos resgatar. Isso é poderoso, gente. Muito, muito. Que isso é poderoso.
Você que tá aí nos assistindo, você pode comentar um glória a Deus aí, gente? Pelo amor de Deus, vibra com a gente, vamos glorificar o nome do Senhor juntos. Essa palavra tá muito poderosa, Chamori. Glórias a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Então, ó, nisso aqui, nós já vimos que ele é o final, não é isso? Ele é o início. Só que agora, eu vou te provar que ele não basta só estar no início, como ele também está no final, como ele também está no meio. Ele sempre gostou de estar no meio. Inclusive, eu tenho uma mensagem que eu prego sobre o Deus do meio. E eu prego tudo sobre o meio na Bíblia. E é fantástico, é poderoso. Vou citar alguns textos aqui, olha. Jesus no meio. João 1,14. O verbo habitou entre nós. A palavra entre significa no meio. Êxodo 25,8. E me farão um santuário, e eu habitarei no meio dele. O que é isso aqui? Quando Deus tira Israel do Egito, ele tira o povo do Egito, o povo agora está no deserto. Deus é um Deus ordeiro, tá? Ele não trabalha no meio de bagunça, não. Tanto que ele trouxe ordem em meio ao caos, né? A mulher, lá quando perde a dracma, Lucas capítulo 15, para ela achar o que perdeu, ela acende a luz e encontra a bagunça da casa. Enquanto ela não arruma a bagunça, ela não acha que foi perdido. Chave para quem tá ouvindo aí, ó. Sim. Quando você começar a colocar em ordem algumas coisas da sua vida, o que tá perdido vai se encontrar. Porque Deus, ele é um Deus ordeiro. Deus coloca ordem em meio ao vale de ossos secos, os ossos estavam espalhados. Daqui a pouco a palavra profética do profeta vem, os ossos começam a se encaixar cada um no seu lugar. É Deus colocando ordem, é Deus colocando tudo no seu lugar. Né? Nisso, às vezes a vida nossa pode estar uma bagunça, o diabo pode querer vir bagunçar, mas a gente serve um Deus que coloca tudo no seu devido lugar. Então, Deus, ele traz o povo do deserto, coloca no meio do deserto e Deus começa a organizar. Olha como Deus é organizado. Deus dá ordem para Moisés, bem assim, Moisés, o povo, as tribos, elas habitarão cada uma, né? No norte, no sul, no leste e oeste. Eram 12 tribos. Então, ou seja, cada parte da região tinha 3 tribos, né? 3 tribos da direita, 3 tribos da esquerda, na frente e atrás, no total 12 tribos. A tribo de Levi foi a tribo escolhida para servir o templo do Senhor. Aí Deus dá ordem para Moisés, Moisés, você vai construir um tabernáculo. E esse tabernáculo, ele não pode ficar nas pontas. Esse tabernáculo tem que ficar no meio. Por que no meio? Porque quando eu descer para falar com o meu povo, eu não vou descer para a direita, para a esquerda, nem eu vou descer no meio, aonde eles estão. Porque eu mando no centro. Ele manda no centro. Ele manda no meio. Aleluia. Por isso que ele fala, e eu habitarei no meio dele. Detalhe. Sempre foi o desejo de Deus habitar em meio aos homens. Por isso Deus descia no jardim para ter comunhão com Adão. Só que aí Deus cansou, sabe? Cansou disso aí. Cansar, um modo de falar, né? Usando um tipo de linguagem. Deus cansou de querer só caminhar com o homem. Eu pensei que a partir de hoje eu vou morar dentro dele. Aí viu o Espírito Santo. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Obrigado, Senhor. Deus. Sabe por quê? Deus Pai cria o homem, forma o homem, porque Deus é um Deus criativo. Jesus veio, caminhou com o homem, e o Espírito Santo habita dentro do homem. Os 3, cada um tem a sua função, né? Falar da operação dos 3. Jesus salvou, o Espírito Santo habita, mora dentro do homem. E nós somos comparados, como Paulo fala, o templo do Espírito Santo, santuário de Deus, onde Deus faz morada. Deus habitava no meio dos homens. Deus não só se contentou habitar no meio. Eu quero morar dentro de vocês. O dia que nós entendermos o poder do que é se saber Deus está dentro de você, Deus mora dentro de você, todo o complexo de inferioridade cai por terra. O dia que você entender que Deus te escolheu, mesmo sendo falho, mesmo tendo seus defeitos, as suas limitações, Deus ainda escolheu. O Espírito Santo mora dentro de você, você não vai ligar mais pra gente linguarudo e ficar falando do que não sabe da sua vida, sua história. Porque se Deus, que é um mais que não tem pecado, que foi santo, irrepreensível, veio aqui na terra, morreu por nós, se fez pecado, né? Em nosso lugar. Ele tá com a gente, mora dentro da gente, né? Vai pegar a gente que é do mesmo jeito, a gente vai ficar ligando pra isso, né? Tá vendo como isso é libertador? Então aqui, ó, olha que poderoso. Marcos capítulo 3, verso 3, Novo Testamento. Jesus chega lá naquele homem que Jesus cura, o homem da mão mirrada. Ele fala bem assim, ó, pro homem: levanta e vem para o meio. Jesus cura aquele homem no meio, quer ver?
Abre aí, John. Marcos capítulo 3, verso 3. Pra só não ficar nas palavras, se você lê aí. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Uau! Mas pera aí. Ele disse pro homem, levanta e vem para o meio. Meio. Ele não disse, levanta e vai. Ele disse, levanta e... Vem. Porque se ele fala vai, quem tá enviando não tá onde a pessoa vai chegar. Mas se ele fala vem, ele tá chamando pro homem levantar e vir pro mesmo lugar onde ele está. E onde ele estava? Meio. Eita, glória! Aleluia! Aleluia! Mateus 18, 20. Onde houver 2 ou 3 reunidos, estarei presente do lado. É isso que o texto fala? Não. Não. No meio. Lá vai. Êxodo 14, 2. O povo em Pirrairote. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é fantástico. Êxodo 14, 2. O povo sai do Egito, 430 anos do Egito. Quando o povo já estava no deserto, Deus manda Israel voltar. Isso aqui é muito louco, gente. Deus manda Israel voltar para a região de Pirrairote. Aí você pensa comigo, tipo assim, imagina até Moisés. Tá levando o povo agora tá lá fora. Uma coisa tá lá dentro do Egito e tem uma promessa. Outra coisa, você já tá desfrutando daquela promessa. Daqui a pouco vem uma palavra, Deus falou assim, Moisés, pega o povo e volta. Imagina Moisés colocando na cabeça, falando assim, Deus, como é que é? Vai voltar pra onde? Você mandou nós de lá. Não, pega e volta. Mas pra onde? Pra região de Pirrairote. Quando eles vão pra região de Pirrairote, o que é essa região? De um lado, quando ele chega de frente ao Mar Vermelho, Israel entra num beco sem saída. Pirrairote é conhecido como lugar, ambiente sem saída, um beco sem saída. Por que um beco sem saída? Porque quando eles estão em Pirrairote, eles estão de frente ao Mar Vermelho. Quando eles estão de frente ao Mar Vermelho, de um lado tem Baal-Zephon, do outro tem Migdol. De um lado tem as montanhas, que é impossível transpor elas, do outro tinha o Baal-Zephon, se não me engano, acho que é onde ficavam os amalequitas, que eram os chacais do deserto. Aonde Deus depois vai permitir que Israel enfrenta eles, lá em Êxodo 17, né? Daquela vitória que Moisés fica com os braços estendidos, cansa, depois colocaram Arão para ajudar ele. Enfim, isso aqui é outra coisa. Tem Cristo manifesta aqui também, nessa parte, que é poderoso. Mas Israel tá num beco sem saída. Por quê? Israel não tem como ir para a direita, não tem como ir para a esquerda, não tem como ir para frente porque tá o Mar Vermelho. Então, qual é a única saída? Ir para trás. Não é isso? Só que quando Israel pensa voltar para trás, o texto diz bem assim, ó, que Faraó levantou com seus soldados e veio atrás deles. Agora não tem como eles ir para frente porque tem o Mar Vermelho, não tem como para direita porque não tem como, para esquerda também não tem. E nem para trás porque atrás está Faraó e o seu exército, sedento para matar o povo. Ao ponto, a Bíblia fala bem assim, ó, e a nuvem, a coluna de fogo, né, que seguiu o povo, ela troca. Olha como é que Deus cuida nos mínimos detalhes. A nuvem espessa, escura, ela fica de trás de Israel. Para quem é do Egito, que tá vindo para atacar, tá vendo tudo trevas. A nuvem escondendo o povo. Mas para Israel, tem a coluna de fogo que tá trazendo clareza em meio à escuridão. Deus de detalhes. Deus jamais vai te esconder sem ele te mostrar o caminho para que você vai trilhar. Então, presta atenção. Não tem como Israel ir para frente por causa do mar. Não tem como Israel voltar para trás porque atrás vem Faraó. Não tem como Israel para a esquerda e para a direita porque tem Baal-Zephon e tem Migdol. Ou seja, Israel está num beco sem saída. Mas qual o detalhe? Israel não tem como ir para frente, para trás e para a esquerda e para a direita, mas Israel está no meio. Deus fez o povo voltar só para colocar o povo no meio, porque é no meio que ele ia abrir o Mar Vermelho. Ele ia manifestar no meio. Deus manifesta no meio, tanto que a ordem que Deus deu a Moisés é o que o meu povo está clamando? Só diga ao meu povo que o quê? Marche. Que marche, né? Sabe por quê? Não basta eu só estar no centro da vontade de Deus se não estiver em movimento. Eita, meu Deus. O Deus é um Deus de detalhes. Toma. Tem muita gente que até tá na igreja, tem muita gente que até serve, faz, mas, tipo assim, né, tá seguindo a vida dela cristã, mas ela não tá exercendo aquilo que Deus colocou nas mãos dela pra fazer. Então tá parado. Sim. Existem milagres que só acontecem quando a gente se movimenta. Às vezes você já preparou o caminho e você só não tá trilhando por esse caminho porque você tá parado. E a ordem já foi dada.
Então, em Pirairote, Deus, o povo estava no meio. Daniel, capítulo 3. Quem lembra? Os 3 foram lançados na fornalha: Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 3. O 4º homem aparece caminhando aonde, gente? Eu não sei. Ô, glória! Jeremias, capítulo 18. O oleiro trabalha com barro. Ele pega o barro, não trabalha nas extremidades da roda. O texto diz que ele pega o barro e coloca no meio das rodas, porque é no meio que Deus trabalha. Ezequiel 37, Deus levou Ezequiel e diz a Bíblia que ele caminhou no meio do vale. No meio do vale. Marcos capítulo 2, o paralítico do telhado, lembra? Que os 4 amigos descem o paralítico no telhado para ser curado. Abre para mim aí, John, Lucas 5,19. Não conseguindo fazer isto por causa da multidão, subiram ao terraço e o abaixaram em sua maca, através de uma cobertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Glória a Deus. Eu cheguei até a rir, né? Chega a ser tipo assim, tão forte que é. Detalhe isso aqui. Marcos é o texto mais pregado sobre essa passagem. Eu mesmo tenho uma mensagem sobre essa passagem que eu prego em Marcos. Lucas eu só cito. Marcos não fala essa referência. Marcos não fala que o paralítico vai desceram ele no meio da casa. Quem vai me dar essa referência é Lucas. Porque você até falou que Lucas é detalhista, não é isso? Eu pensei na mesma hora também. E eu vou usar de forma profética aqui, tá? Que isso sirva de profecia para quem nos ouve e para vocês. Por que é Lucas que vai falar sobre os detalhes? Marcos foi escrito pela mão de Marcos, mas foi recitada por Pedro. Pedro recitou o Evangelho e Marcos escreveu. João era o mais íntimo de Jesus. Mateus caminhou com Jesus também. Mateus era, cobrador de impostos, enfim. Pedro foi o único que caminhou sobre as águas. Então eu estou falando de 3 homens. Pedro, Mateus e João. 3 homens que caminharam com Jesus, foram próximos de Jesus. E esqueceram de falar do detalhe do milagre. Por isso que Jesus levanta Paulo por meio de Paulo. Lucas se converte. Deus pega Lucas para voltar no passado. Aí conjectura minha. Lucas sabe assim, mas Deus, pra que eu tenho que voltar no passado? É como se Deus estivesse falando bem assim. Ô Lucas, é porque se quem estava perto não falou, eu vou trazer gente de longe para poder declarar. Maravilhoso, meu Deus, como nós somos edificados aqui nesse vídeo. Senhor, Deus é uma fonte inesgotável de mistérios, como a gente já vem falando. E esse é a primeira parte de 2 vídeos especiais que nós vamos fazer só nessa primeira parte. Então, Van, sempre maravilhoso estar aqui com você. Chamone, mais uma vez, muito obrigado. É sempre incrível estar com você. Um crânio da teologia que, graças a Deus, ele nos presenteou em cruzar a nossa vida com você. E glórias a Deus por isso. Glória a Deus. É linda e maravilhosa. Esse episódio incrível, né? Porque tem muita coisa vindo por aí, né? Não é mesmo? Vocês não perdem por esperar. Continua. E como o John disse, são 2 partes só de um começo, porque teremos outras partes, né, desse assunto maravilhoso. E vocês ficarão sabendo em breve, né, John? Fiquem ligadinhos aí que a gente vai estar informando vocês de tudo. E nós somos o Pod Live e nós estamos aqui pra você e por você. Um beijo, ó. E tchau. Tchau.